O pessoal, interessante sobre essa analogia, né, que a gente falou das frutas hoje, e veio algo interessante no meu coração, que se a gente pode comparar a fruta como uns problemas da nossa vida. Por exemplo, lá em casa eu tenho 2 filhas. Nós compramos frutas e deixamos, né, na geladeira, ou às vezes tem uma bancadinha em cima da cozinha, onde as frutas ficam expostas. As frutas que elas mais consomem é a banana. Por quê? O que a gente observa? Porque a banana é muito fácil de descascar ela. Você descasca a banana rápido, é prático, não dá trabalho. Então pegar uma banana é rápido, é fácil para a gente comer, é gostoso, é prático, é fácil. Então é o que elas mais consomem. Aí, por exemplo, eu tenho lá um abacaxi, elas amam o abacaxi. Mas se a gente não, eu ou a mãe dela pegar, cortar o abacaxi, passar ele em tirinho e deixar lá prontinho, elas não comem. Por quê? Porque dá trabalho. E a gente vai pegar os problemas e muitas vezes nós temos uma resistência com os problemas. Né? Às vezes vão ser certas situações que acontecem na nossa vida, ou situações que lá vão chegando perto da gente, a gente já começa, poxa vida, mais uma luta, mais uma dificuldade, mais uma situação para a gente enfrentar. Só que nós temos que ter um olhar positivo de todos os problemas. Por quê? Porque o problema, quanto maior ele vai dar trabalho? Dá trabalho. É difícil, com certeza. Mas quanto maior o problema, maior vai ser a lição, maior vai ser o meu amadurecimento, maior vai ser a minha experiência com Deus. Porque quando você vê um problema grandioso, algo que parece que é difícil, algo que vem ali para poder tirar um pouco, às vezes, da nossa atenção, a gente fica preocupado, é algo extremamente delicado, vai requerer da gente muita energia, vai requerer da gente muito clamor, a gente vai clamar a Deus, a gente vai chamar a Deus com mais fervor. Por quê? Porque o problema é grande, a gente sabe que sozinho não vai dar conta. Então você vê que até quando o problema é maior, quando ele é grande, ele vai trazer algo a mais para nós. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos precisar de Deus, que às vezes ele não vai ser possível passar por ele sozinho. Aí vai ser o quê? Nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos chamar mais a atenção de Deus, porque a gente precisa resolver aquilo. E assim você vê, a gente pega uma fruta, às vezes uma fruta, um abacaxi, uma melancia, dá um trabalho doido para descascar. Mas quando nós descascamos, é muito gostoso, é diferente, é um sabor espetacular. Amém? Amém. Então nós vamos pegar aqui o nosso tema de hoje. O que faz Deus sorrir? Eu falei que eu creio que seja a gente obedecer a Ele. Obedecer a Ele. Excelente. O que vai fazer Deus sorrir? Se a gente comparar que Deus, a Bíblia vai nos falar em Gênesis o quê? Que Deus nos criou com imagem e semelhança dele. Então, nós temos o que nós conhecemos de nós vai se assemelhar a Deus. Então, o que nós gostamos, o que faz agradar um ser humano? O que faz agradar uma pessoa? Dá ela muito dinheiro. Em partes é necessário. Mas eu creio que Deus não vai precisar do nosso dinheiro, não. Ou melhor, né? Nós não... Louvores, com certeza. Louvores a Deus. Então, se a gente parar para pensar, o que agrada, que nos agrada? O que faz uma pessoa para a gente virar amigo dela? O que uma pessoa tem que fazer para a gente virar amigo dela? Amizade. Ela tem carinho, comunhão, tem que ter proximidade, tem que ter uma entrega, né? A gente tem que ter uma dedicação, a gente precisa gastar. Você gasta tempo, você vai gastar talvez o seu recurso, porque você vai convidar a pessoa, você vai chamar ela para ir na sua casa, você vai ir em algum lugar com ela para comer alguma coisa, você vai fazer algo junto. Então você vai ter uma dedicação, né? Nós vamos ter que dedicar. E com Deus também não é diferente. Então, se eu quero agradar a Deus, se eu quero fazer Deus sorrir, eu preciso agradar a Deus. E como é que nós vamos agradar a Deus? Se dedicando, né? Fazendo coisas que vão nos aproximar a Deus. E como é que eu... Sim. Não, pode, tchau lá. Não, vamos falar primeiro. Não, sim, pode ir.
Uhum. A alegria do Senhor é a nossa força. O que faz o Senhor ficar alegre, sorrir, eu tenho certeza, é a nossa força. Na hora que ela luta, trabalha, Senhor Deus, tem misericórdia. Você entregar a sua confiança, a nossa confiança para Ele, aí a hora que Ele sorri, fala assim, eu sou Deus, e Ele antes fala assim, eu sou Deus, não há outro. Então nós entregamos nossos problemas para Ele, então naquela hora Ele está forte, não. Eu sei que a luta é grande. O negócio é difícil, nós falamos sobre as frutas, é difícil. Mas eu com Deus, eu vou conseguir e já venci. Então, quer dizer, a alegria dele, o sorriso dele, a alegria, quando ele está alegre, ele está sorrindo. Mesmo ele está sorrindo alto, mas ele está sorrindo nem na boca, mostrando os dentes. Eu tenho certeza que a alegria do Senhor é a nossa força. Tipo, ela se sente forte, é porque nós estamos crendo que nós temos um Deus. Nós não estamos vendo Ele, mas nós temos certeza que Ele está ao nosso redor, no meio de nós, abençoando a força. Amém. Então, eu creio que a alegria dele, o sorriso dele, é a nossa força. Nós estávamos unidos, nós estávamos aqui, nós estávamos unidos, igual hoje. Será que vai ter? Será que vai ter? Tá certo? Ele vai, nós vamos lá, vai na porta, se estiver na porta. Quer dizer, se traz alegria para ele, eu tenho certeza que ele Verdade. tem alguém que me adora. Então, Sim. Alguém que tirou um tempo para vir, Verdade. né? então vamos correr atrás, vamos lutar. Então é Na hora você está passando. Então eu falo a salvação pela força, pela luta. Verdade. Então a força, a nossa força é que faz nos alegra ele, faz ele sorrir. Amém. Então, você vê que o irmão já deu mais duas dicas boas. Confiança, né? Confiança em Deus. Porque... Tempo pra Deus. E a escolha. O que é a escolha? A escolha de estar aqui. Passar de estar aqui, passar Isso. por Né? Então, assim, coisas que vão fazer duas coisas importantes. As nossas escolhas, porque né, estar com Deus, agradar a Deus é uma questão de escolha. Obedecer é uma questão de escolha. Né? Eu escolho obedecer, eu posso escolher. Um frio, um tempozinho desse chuvoso, gostoso, uma hora dessa da noite. Tá deitadinho assistindo a televisão, tinha coisa melhor que isso? Não tinha não. Para o nosso corpo, então, maravilhoso, perfeito. Porque sem gastar energia nenhuma. Aí saímos debaixo de chuva, viemos ao encontro. Por quê? Porque nós sentimos que Deus tinha algo para falar conosco. Sentimos que é um tempo que nós separamos para poder o quê? Para escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é libertadora. Né? O próprio texto da Bíblia vai nos falar assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço a palavra, mais liberto eu serei. Né? Então, é algo extremamente. E algo interessante que o irmão falou, confiar em Deus. Porque, às vezes, quando eu tenho a confiança que não é para minhas mãos, não é falar assim, poxa, eu tenho meu trabalho, meu dia hoje foi muito bom, correu bom, porque eu sou muito bom, porque eu faço tudo certo? Não, porque eu reconheço e acredito que Deus tem me direcionado, Deus tem me livrado, Deus tem me dado direção e cuidado de todas as coisas que possam cooperar para o meu bem. Então eu não penso que a força é só minha, né? Eu penso que há o Deus Todo-Poderoso que está comigo. Então a minha confiança não é só na minha capacidade. Né? É importante eu fazer a minha parte, mas confio que não é somente o meu esforço. Deus também está envolvido comigo. É uma junção entre o meu eu, o meu fazer e o fazer de Deus, para a minha vida ser uma vida plena. Amém? Alguém mais gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso? Uhum. Amém. Verdade. Bênção. Verdade. Algo interessante, né? A gratidão. A gratidão é algo extremamente maravilhoso para a nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos, às vezes, de reparar ou até mesmo de nos expressar a gratidão. E a gratidão vai ser algo que vai até para trazer uma felicidade, até para trazer algo, um contentamento para a nossa vida. Por quê? Porque o ser grato
eu ser grato pela minha vida, ser grato que eu estou vivo, ser grato que eu tenho saúde, ser grato pelas coisas que eu tenho no momento. E aquilo, quando eu aprendo a ser grato por aquilo que eu tenho no momento, eu vou usufruir daquilo. Por exemplo, eu tenho a minha casa, eu sou grato de estar ali na minha casa, eu sou grato de ter minha família, eu sou grato pela oportunidade de estar comendo, que eu tenho saúde, eu posso comer, eu posso me alimentar normal. Então, quando eu vou ter uma alimentação aqui, eu como, agradeço a Deus e aproveito e como. Aí, às vezes, tem uma festinha para ir, um aniversário, um familiar, eu posso ir, eu vou, aí eu sou grato por aquele momento. Às vezes eu tenho um carrinho já e eu vou naquele carro feliz, satisfeito, eu sou grato por Deus ali que eu tenho aquele carro, se alguém precisar eu vou de alguma forma contribuir, vou dar uma carona. Então eu vivo na satisfação da gratidão. Às vezes parece uma coisa simples, mas irmãos, vamos dar alguns exemplos. Às vezes eu tenho ali um carrinho, às vezes talvez um carro mais simples, mas ele me leva para todos os cantos. E às vezes toda vez que eu estou dirigindo aquele carro, eu fico pensando, poxa, eu queria tanto ter uma Hilux, eu queria tanto ter uma Hilux. E às vezes eu não fico ali satisfeito que eu tenho um carro, só fico pensando que eu vou ser feliz, que um carro bom vai ser quando eu tiver uma Hilux. Aí eu começo a reclamar do carro que eu tenho, começo a ficar incomodado com aquilo, não usufruo, não aproveito ali o momento que eu posso ir, às vezes algum lugar que eu posso passear, um lugar que eu poderia ir, porque o carro que eu tenho, eu estou achando que esse carro está muito simples, esse carro eu não posso sair, tem lugar que eu não posso ir, que esse carro está muito simples. Então eu esqueço de ser grato com aquilo e fico só pensando, não, vai ser bom quando eu tiver, vai ser uma Hilux, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E eu fico só pensando no que eu poderia fazer. E esqueço da gratidão de viver ali o momento. Aí imagina, dali a pouco eu começo a ter sentimentos de tristeza, de angústia, de ter sensações que não tem nada bom. Por quê? Porque eu só estou querendo viver um momento no futuro. Esqueço do presente. Esqueço de ser grato de ter aquilo ali naquele momento e usufruir. Por quê? Porque se eu aprender a usufruir daquilo que eu tenho agora no presente, eu vou ter uma vida melhor, vou ter uma vida mais plena. Por quê? Porque o presente é agora, o que está acontecendo comigo é agora. Eu tenho que contemplar isso, eu tenho que aproveitar isso ao máximo. Eu tenho saúde, eu tenho vida, eu estou vivo, tenho oportunidade agora. Não quer dizer que eu preciso ficar acomodado, que eu não preciso sonhar com algo maior. Preciso sonhar, com certeza, faz parte da nossa vida. Mas os meus pensamentos não podem viver só no futuro. Os meus pensamentos têm que viver no presente. Se eu ficar com meus pensamentos no passado, vou começar a ficar com tristeza. E se eu pensar demais no futuro, vou ter muita ansiedade. Então eu preciso ter um equilíbrio de apenas um pouquinho para o passado, porque quando eu olho para o passado, é bom para reconhecer de onde Deus me tirou e aonde eu estou. Me concentro no meu futuro, por quê? Porque o momento é agora, o meu futuro. Não sei o momento que eu vou partir. Cada um de nós, alguém sabe o dia que vai embora? Que dia que vai partir? Nós não sabemos. Então, e se hoje for o meu último dia? Se hoje for o meu último dia, me alegrei nesse dia, tive com as pessoas que eu amo, fiz o que eu estava nas minhas mãos de fazer e me contentei. E às vezes penso no futuro para quê? Para me ter planos, para me sonhar, para me ter metas para alcançar. Mas se eu ficar muito também no futuro, eu vou ter problemas com ansiedade, que é um problema que muitas pessoas hoje estão tendo grandes problemas, é o quê? É estar focado demais no futuro, demais nos seus planos. E nisso esquece de viver o que está acontecendo no presente e foca-se lá no futuro. E aonde vem a grande ansiedade. Porque querendo viver ainda o que nem chegou. E muitas vezes não tem nem condição. Né? Deus não preparou ela ainda para ter tudo. Porque muitas vezes a gente quer coisas que a gente não tem capacidade de ter. Porque Deus ainda não nos pôs lá, porque você não tem condição ainda de ter aquilo. Eu lembro que muito tempo eu fui eu gosto muito de reunião de mulheres, encontrão de mulheres, porque você aprende muito. Sim. Uma vez, muito tempo, eu ainda estava começando aí, foi na igreja Boulevard, lá Boulevard. Aí teve uma mulher lá que um dia uma menina falou assim, vamos aprender, mulheres, a pedir a Deus e pedir com sabedoria. Nós mulheres temos muito disso. Nunca está satisfeita
Então vamos aprender a pedir a Deus coisas e agradecer. Você pedir a Deus uma casa, fala assim, Senhor, eu quero uma casa bem grande, mas eu também quero uma funcionária. Se eu não tiver capacidade de ter uma funcionária, então você me dá uma casa pequena, que eu posso manter ela. Então a gente tem que ser grato para quê? Para a gente ser feliz, fazer Deus feliz. Porque muitas vezes ele te dá algo que você nem pediu, depois você questiona tanto, você murmura tanto, que aquilo te deixa triste, deixa Deus triste. Por quê? Porque você entristeceu, mas foi uma coisa que ele pôs na sua mão que você pediu ele demais. Entendeu? E é onde a gente fala pedir e saber pedir. Sabe? Então a gente, por isso que Deus fala que por falta de sabedoria, meu povo padece. E aí ele está te esperando você agradecer ele, o que o Daniel estava falando, que a gente muitas vezes não vive o que Deus deu para nós, que a gente também tanto pediu, porque a gente começa a murmurar. E aí não está na hora dele te dar algo que você quer. Não é momento dele te dar. É igual muitas adolescentes. Né? Eu falo isso para os adolescentes, né? Os dois adolescentes aqui hoje, né? Que esperam o tempo do Senhor. Saber pedir uma noiva, pedir um namorado, sabe? A gente tem que saber pedir algo a Deus. Agora deixa eu falar com você a questão da casa. Terra, pai, se eu me der uma casa, se eu uma empregada, porque eu vou ter uma casa grande, não. É um testemunho da minha vida, que a Flávia, que conhece minha vida, que ela me conhece, eu conheço ela desde que dela solteira, desde ela menina. O que acontece? Eu morava de aluguel. E quando eu fui pedir minha casa para Deus, é uma coisa tão maravilhosa que eu falei assim, gente, eu saí da casa da minha mãe, o Daniel tinha acho que uns 12 anos, e fui morar de aluguel. E a minha meta é sair daquele aluguel, que eu não moraria em outra casa de aluguel, que eu iria para minha casa. E eu ajoelhava e falava assim, pai, eu preciso que o Senhor me dê uma casa para me passar os meus dias nessa terra. E tudo que você pedir a Deus, você não pede só para você. Tem que ser. E nisso, Deus me abençoou, que foi, gente, foi uma coisa mais incrível. Aí aconteceu um caso com um irmão meu que adoeceu lá em São Paulo, meu sobrinho teve câncer, eu tive que pegar aquele dinheiro que eu juntava para comprar a casa e ajudar. Então, sempre acontecia alguma coisa quando eu começava a juntar o dinheiro. Aí eu fui pro joelho e falei, pai, o Senhor sempre põe uma coisa para mim fazer. Então, eu preciso que o Senhor dê minha casa. Em nome de Jesus, eu não quero viver pagando aluguel. E dito e feito, foi sobrenatural como Deus deu a minha casa. A gente foi assim, a gente nunca imaginava que eu ia poder comprar minha casa. E na farmácia, você acredita que Deus tão maravilhoso, como o Romilson falou assim, nós vamos para a farmácia, compra a sua casa e depois compra a minha. Em seguida, Deus abençoou, foi como se Deus tivesse me mandado do céu, foi sobrenatural. E Deus me deu a minha casa e em seguida Deus deu também a casa dele. Entendeu? Então assim, e outra coisa do meu testemunho, um testemunho mesmo, que minha casa, ela não é minha casa. Ela é a casa de todo mundo que precisa. Então, o Daniel é meu filho, sabe disso. O pastor Maurício é de prova. Vocês não me veem assim mais, né? Que agora eu fico mais longe. Mas assim, todo mundo que precisar de morar aqui, de estar aqui, vários parentes meus já vieram da roça, já morou comigo estudando, já formaram, entendeu? Então, assim, já abençoou muita gente. O Brelzinho ficou comigo quase 3 anos, curou, foi embora. Então, assim, gente, não é pedir, que eu vou pedir uma casa para empregado. Uai! Não, entendeu, minha filha? Nós temos que pedir para Deus, e eu não pedi uma mansão, e não pedi, eu queria minha casa. Eu queria minha casa, eu queria um jardim. E era tão interessante que aqui tinha um pé de manga, tinha um caminhozinho aqui, e já tinha um lugar do jardim. Aqui assim, não tinha varanda não, tinha um camisinho ali de cimento e o resto era terra. Tem até uma fotinha do Daniel quando comprou a moto antiga, lembra? Primeira coisa que eu fiz quando eu mudei para aqui foi minhas plantinhas, minhas flores. O Zé Bartolomeu já morou comigo, quantos anos? Ele morou comigo 22 anos. Então assim, foi muita bênção. Entendeu? Que bom, com certeza. Mas eu nunca pedi uma empregada para Deus, não. Ele me deu de acréscimo. Acréscimo, não,
a nossa sabedoria, outro dia eu vi uma pregação do Tiago Brunet. Nada que nós temos nos ajuda, não. Ele tem a sabedoria dele, mas ele, quando precisa, ele vai com o pastor. A sua sabedoria, ela é para os outros, ela é para ajudar os outros. Se você é médica, não serve para você, serve para você ajudar os outros. Então, o nosso privilégio é para o outro, é para cuidar do outro. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Tem uns tópicos aqui interessantes para a gente falar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que, né, pelo tudo que nós falamos, acho que explicou bem essa situação, né? A importância de a gente priorizar, né? Que a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas. Priorizar a Deus, né? Nós precisamos priorizar. Então, quando nós temos essa consciência de que é necessário, porque é um mandamento, é um princípio, né? A gente priorizar Deus. Então, se nós priorizamos Deus, se nós tememos a Deus, se nós amamos a Deus, vai ser fundamental para nos ajudar a manter uma vida com mais sabedoria, com direção. Por quê? Porque quando nós amamos Deus, nós tememos a Deus, Ele vai servir até mesmo para nos dar direcionamento no nosso caminho, porque muitas coisas, às vezes, nós somos falhos, né? Somos ser humano, às vezes temos vem os pensamentos ruins, vem pensamentos negativos, e quando nós lembramos de Deus, quando nós tememos a Deus, vai nos ajudar a evitar os pecados, evitar os erros, evitar as falhas. Por quê? Porque quando eu pensar em fazer algo que não está coerente com a postura que Deus me ensina, eu vou lembrar de Deus, falar, não, peraí, eu posso até fazer, né? Eu posso até fazer, ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Porque não tem lugar, não tem situação que eu consiga esconder de Deus. Então, isso também me ajuda a ter uma vida mais alinhada. E o quê? Porque quando nós alinhamos mais a nossa vida, quando nós temos uma postura, nós temos uma caminhada correta, nós vamos sofrer menos, né? Aquele que erra menos, aquele que vai mais assertivo nas suas escolhas, nas suas ações, ele vai sofrer menos. Então você vê, é algo tão interessante que os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, se nós obedecermos, somente nós mesmos que vamos ser beneficiados. Né? Se eu ando correto com as minhas coisas, se eu vou seguir a palavra de Deus, se eu vou pegar os mandamentos de Deus, vou cumprir, se eu vou fazer todos os princípios que a Bíblia vai me ensinar, nenhum outro irmão vai ser beneficiado com isso, que vai ser beneficiado só eu mesmo. Né? Então você vê, é algo exclusivamente para a gente. Então você vê como que Deus é maravilhoso. Ele vai orientar certas coisas que nós precisamos fazer, alguns princípios e mandamentos, mas que vai beneficiar somente eu. Né? Somente aquele que está. Então você vê, é algo extremamente interessante, porque a escolha, a disciplina vai fazer para a nossa vida, né? Para a vida daquele que está fazendo isso, uma grande diferença. Deus sorri quando confiamos nele completamente. Falou, que bênção, né? Então, confiar em Deus é algo maravilhoso, né? Que a própria palavra de Deus vai nos orientar o quê? Maldito o homem que confia no homem. Quem que confiar no homem? Confiar que a sua mão faz tudo. Achar que a gente é bom demais. Que o seu trabalho, que tudo que você conquistou, que tudo que a gente faz, é somente a minha capacidade. Né? E infelizmente, hoje existem muitas pessoas desse jeito. Pessoas que acham que é somente ela, que a sabedoria dela, que a sua capacidade, que a sua força, que o seu raciocínio e que a sua expertise é necessária, só isso, que é necessário para tudo que ela faz. Né? Que não precisa de Deus, que não há interferência de Deus, que não há interferência divina, que não há interferência de nada. Simplesmente a sua mão, a sua força é que faz tudo. Não. É uma junção, é o meu querer, o meu fazer com a bênção e as maravilhas de Deus na nossa vida. Né? Então é um conjunto de coisas que vai contribuir para as coisas darem certo. E simplesmente não é as nossas mãos, né? Não é eu ser uma pessoa bonzinha, pessoa trabalhadora, que vai dar tudo certinho para mim. Né? Que as coisas, poxa, minha vida vai ser 1000 maravilhas, vai dar tudo certo porque eu sou trabalhador e honesto. Não, tem Deus, né? Eu posso fazer minha parte e tudo certinho.
faz parte fazer a minha parte. Mas se Deus não entrar com a sua bênção, se Deus não guardar, né? Tanto que Deus vai falar assim, que vão vigiar, porque é sentinela. Se o senhor não guardar a cidade, em vão Vigia a sentinela, né? Então, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que sim. Então não adianta eu ter todo o sistema de alarme, de segurança, né? Se eu não confiar que Deus está me guardando a minha casa, a minha família, os meus negócios, vai vir algo, a qualquer momento pode acontecer algo terrível. Por quê? Porque realmente quem vai guardar nossas vidas, quem vai guardar a nossa casa, é o Senhor. Amém. Né? Amém. Deus sorri quando lhe obedecemos. Ô, irmãos, olha, a obediência, ela traz, a obediência ela vai trazer união, a obediência ela traz aproximação. É um exemplo muito interessante que nós temos quando nós olhamos pais e filhos. Às vezes nós vamos ter, às vezes você tem uma casa que tem um pai e mãe e uns 5 filhos, por exemplo. Geralmente, quem que vai ter a maior intimidade com seus pais? Aquele que mais obedece os pais. Não é isso? Não é coerente essa observação? Quando nós obedecemos pai e mãe, nós não temos mais intimidade, nós não temos mais a proximidade desses pais. Então, imagina Deus sendo o nosso Pai Todo-Poderoso. Aquele filho que tem a obediência, ele vai ter uma intimidade maior. Ele vai... Aí tem pessoas que falam assim, poxa, mas tem... Mas depende do dia. Tem pai e mãe, eu não sei hoje em dia, mas antigamente, tinha isso com os pais da gente, não. O pai, quando não gostava do filho, judiava do filho, você podia obedecer o que obedecesse. Não gostava, ele batia, judiava, né? Então, antigamente, mediu postura. É porque o que essa questão de... Só pra gente falar um pouquinho sobre isso, o amor, o relacionamento, a gente só pode dar aquilo que nós conhecemos. Não, meu filho. Peraí, calma. Se uma pessoa tiver muitos filhos, como é que ela pode ser ruim só com um filho e não ser ruim com o resto? Está errado, né? Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, quando a gente vai... o que a palavra de Deus vai falar conosco? Que às vezes, vamos pegar por nós mesmos. Eu mesmo conheci Jesus, eu conheci Jesus como o único suficiente salvador da minha vida e fui conhecer mais profundo sobre Jesus, eu já tinha 20 e poucos anos. Então, da minha época da mocidade, de criança até chegar a essa idade de eu conhecer Jesus, eu não tinha um hábito de falar com Deus, eu não tinha o hábito de orar, eu não tinha o hábito de ler Bíblia, eu não tinha o hábito de me aproximar de Deus. Por quê? Porque eu não conhecia. Então, aí quando Deus fala que quando nós confessamos Ele como suficiente Salvador da nossa vida, nós reconhecemos Ele, Ele vai falar que Ele vai o quê? Colocar no mar de esquecimento, né, todo aquele passado nosso ali de transgressões. Mas sabe assim uma coisa que eu lembrei? Um dia, olha o que eu lembrei agora, sabe? Eu já perdoei minha mãe, eu nem chorava mais. Olha o que eu lembrei, vi uma cantora sentada. Uma vez eu estava de cabeça baixa assim, ó. A mãe dele, minha irmã, ela saiu para tomar cerveja com um rapaz no boteco. Eu sentada assim, a minha mãe deu um tapa na minha cara, quase virou a minha cabeça. E falou que a culpa era minha, a mãe dele tá indo tomar cerveja. Olha, você vê, ela era ruim, se ela tivesse ela era ruim. Se ela tivesse com raiva dos filhos, ela descontava. Isso era falta de obediência, era maldade. Então, não é às vezes os filhos. Oi, gente.
Às vezes não é, antigamente pode até ser hoje que os pais alguns são melhores, né? A maioria. Eu creio que a maioria dos pais hoje em dia são melhores que os antigamente. Entendeu? Posso falar uma palavra? Pode. É isso. Deixa eu falar. Eu tiro o resumo assim de mim mesmo. Como é que meu pai era? Meu pai batia, tinha nada pra me ensinar, deu pra água preta. Aí eu Não, mas se você apanhar, porque você está fazendo errado, poxa, tem que justificar agora. Hã? Até achar que você que levou a outra. Mas pode Não, falar. a outra tinha ido com o rapaz. Mas A outra tinha ido com o rapaz. Que caramba, era isso que tudo que eu tinha Mas dito. sabe qual é o problema mesmo? Toda a raiva que ela tinha dos meninos, ela descontava em mim. Mas eu, menino, deixa eu falar pra você, sabe o que é isso? Eu vou falar pra você. É falta Deus que nós estamos buscando aqui agora. Falta de Deus. De Deus. Isso é falta de Deus. A pessoa não tem conhecimento, não sabe o que é Deus. Sabe o que é? Sabe o que é? Eu me perdoa falar, quando eu falar, se eu tiver falar, fala o que é Deus. Isso é ignorância. A pessoa que não conhece Deus é ignorante. Então é ignorância, mas depois, às vezes, dentro da pessoa, é que eu faço isso. Mas só que aquela pessoa dura, ela não gosta de si. Então, minha filha, você me perdoa, mas pai, antigamente, nunca ele era errado, sempre ele era certo. Ele batia, fazia o que quisesse, cala sua boca. Então, era isso. Quer dizer, é ignorância do coração da pessoa. A pessoa, a mente dura, o coração duro. E hoje nós buscamos Deus por quê que nós estamos buscando a Deus? Nós estamos aqui. Buscando Deus, tentando ser aquebrantado, porque nós somos, o ser humano é muito duro. O ser humano é difícil mexer. Talvez ele está aqui, talvez está muita gente aqui. Talvez, eu não quero falar, você vai falar talvez. Não, sim. Porque muitas pessoas do coração duro, talvez está ouvindo, mas para que Deus quebranta ele. Mas dentro dele mesmo, ele tem uma pedra, ele tem que pedir a Deus, levantar a mão para Ailton, cima. mas Ô, Deus quebrantou o coração da minha mãe. Hoje ele é maçã. E todo dia, quando eu bato meu joelho, eu oro para ela e eu agradeço a Deus por ter tratado com ela. Mas então, Hoje ela tem dó de matar uma formiga. Hoje ela tem dó então de Deus matar tratou uma dela, barata. mas na Mas época. ele era ruim que Mas era. É a fase da ignorância. Mas aí é a tal palavra ignorância, quer dizer, Deus tratou dela, trocou o coração dela, tirou o coração de pedra e deu um novo coração. Ele quer assim, nós, ser humano, nós temos que estar todo dia em busca de um novo coração. Nossos corações são muito duros. Talvez nós somos bonzinhos, que agora se era um, a pessoa vem falar um negócio, aí você já dá aquele choque assim, deixa se brincar, você pula pra cima dele, tá bom? Assim, um coração. Verdade. Mas só que Deus me quebrando, Deus dá um novo coração. Então, a nossa busca, na verdade, pelo menos a minha, é sobre isso. A cada dia, tem gente que aguenta muita coisa, tem gente que eu falo umas coisas negativas, mas eu procuro a Deus, eu tenho que dar força. Aí eu respiro, dou aquela respirada assim. Só. Então, Verdade. nós não podemos não olhar agora, não fala que a mulher foi quebrantada, quer dizer. Foi passado. Sim. E nós não, passado é uma lembrança que dói. Mas nós estamos no passado, então agora é a hora De olhar. Isso aqui, assim, é um exemplo. Ela Sim. é um exemplo. Eu também não lembro. Então nós temos que. Verdade. Esse é o meu ponto de vista. Então, só para a gente encerrar esse tema, irmãos, é algo que eu vi que, assim, resumindo, nós conseguimos identificar aqui que eu vou precisar conversar com minha mãe. Acabei de identificar que ela não liberou perdão. Tem uma ferida ainda contra a mãe dela, minha avó. Por quê? Que ela tem pela atitude que ela teve. Ela se exaltou, ela chorou, ela se emocionou. Não. Quando você perdoa, não pode doer. Mas a outra Não palavra, pode doer. Isso tem que esquecer, não esquecer também. Igual foi essa semana que eu minha mãe. A dor maior do ser humano não é se pegar de pancada e machucar, não. É a dor, não é a ferida no corpo carnal, não. A ferida na alma. E isso que ela sentiu, até uma ferida na alma. Isso. É uma dor mais difícil de curar. Você tem que ser palavras e palavras e palavras. Verdade. A dor maior, a dor na alma. Não, mas quando a gente lembra é isso, que está doendo na alma. Sim. Não é no corpo, é na alma. Ela ainda sente na alma. A alma tem que ser curada. Dor na alma. Mas o que pode trazer para a gente de aprendizado? Você não tocar mais no assunto e deixar quieto, você não resolveu o problema. Você guardou o problema.
Mas quando tiver algo que vai lembrar daquela situação, no seu subconsciente vai entrar lá naquela gaveta, vai tirar, vai voltar e você vai ter aquele sentimento de novo. Então, isso é um exemplo assim, fraco. Isso. É difícil. Por que é algo difícil? Porque é algo que traz, você vê que novamente vai trazer cura para a gente, traz transformação, traz cura, traz paz interior para a pessoa que ficou de alguma forma com esse ressentimento. E a Bíblia fala tanto sobre isso? Porque é algo que realmente ia nos afetar. Se o perdão fosse uma coisa que fosse fácil de fazer ou algo que não fosse tão importante, o próprio Jesus não falaria com tanta ênfase na Bíblia. O perdão é algo que é falado na Bíblia com muita ênfase, e o próprio Jesus ele vai dar exemplo, ele vai mostrar e vai falar diretamente com o seu discípulo e fala assim: olha, meu irmão, e você vai precisar fazer isso todos os dias. Se você precisar perdoar todos os dias, você tem que perdoar todos os dias. Né? Então não tem um número X de perdão que seria necessário para ter uma vida completa. É o número de perdão que nós temos que oferecer para o nosso próximo é infinito. Não tem um número correto, não tem um número essencial. E principalmente por quê? Porque o próprio Jesus vai falar o quê? Quando nós conhecemos a nós mesmos e nós damos conta de quem nós somos, se nós olharmos para Jesus, o que nós vamos precisar? Do perdão dele. Nós precisamos que o Senhor nos perdoa. Por quê? Porque nós somos seres humanos falhos. Então, se eu reconheço que eu vou precisar do perdão para Deus, então logo eu vou precisar também perdoar. Por quê? Né? Porque é perdoando que se é perdoado. Muitas vezes o perdão ele te dói, tá? Porque, gente, eu morei com a minha sogra, eu tinha 3 filhos pequenos. Mas o que a minha sogra, o que ela podia fazer comigo, ela fazia. Mas moça, eu penei, sim. Mas todo momento eu falava com ele: Dilene, eu te amo. Jesus também. Isso eu não era evangélica. E aí meu ex-marido, ele dava muito igual. E ela falava que o padre era eu. Não, eu fico com essa credenciada, não que eu Aí eu falava assim, mas tem noção, tem lógica isso. Só que todo tempo eu falava com ela: Dilene, eu te amo. Hoje eu vivo muito bem com a minha sogra. Não, eu sou apaixonada, mas eu sempre fui. Com eles todos, só que eu nunca tive dificuldade, graças a Deus, de chegar perto deles e perdoar eles. Quando meu ex-marido adoeceu, eu e meu atual falando com ela dentro da nossa sala. Ela entrou dentro da minha casa e falou: olha, Elisete, eu vou pensar doente, eu estou internado, então um AVC. Eu falei assim: Dilene, se você precisar, conte comigo, eu estarei aqui dentro. Ela olhou assim: quê? Eu falei: não vou estar. Eu, Dilene, né, ele falou: não, também conte comigo, eu estarei lá. Gente, eu não acreditei que eu ainda tive conseguido falar isso com ele. Quando eu fui, eu falei: Senhor, obrigado. Que ele nem pode contar. Não consigo. Amém. Que eu vou estar lá. Sabe, então assim, gente, o perdão, ele não é fácil. Não é. Dói profundamente dentro de você. Principalmente se você saber que você não fez nada com a pessoa. Mas você pode chegar perto dela e falar assim: entendeu? Só de ter entrado na sua vida. Sabe? Então, e saber viver, conviver. Porque as pessoas falam assim: eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver. Preciso conviver. Porque quando você ir pro céu, você vai ter que conviver com aquela pessoa. Você não quer ir pro céu? Você não quer levar ela pro céu com você? Então como você não vai conviver com ela? Não existe isso, gente. Eu perdoo, mas não posso conviver. Mentira. Eu perdoo e quero conviver com você. E quero que você vai conviver na glória comigo, morar no céu comigo. Então, se você não quer conviver com ela, então você não perdoou. Porque você tem que perdoar e conviver, e ver ela todos os momentos, chamar ela para tomar um café com você se for possível, passear com ela,
ir na igreja com ela, porque ela tem que caber no mesmo ambiente que você, porque se você vai morar no céu, ela vai ir também. E aí não vai caber ela lá, não. Mas me fala de que vocês estão falando. Estou falando do perdão ainda. Só para a gente Termina. finalizar, porque E fora que nós Jesus saímos vai do ficar prazo muito aqui. feliz. Sim. Só para dar uma direção sobre a questão do perdão, irmãos. O perdão, uma coisa bem interessante que ajuda muito a gente a superar o perdão é a palavra. Por quê? Porque a palavra tem poder, né? O próprio Deus vai ensinar para nós que a palavra tem poder. Se a palavra tem poder, logo eu preciso falar. Por quê? Porque vai sair poder da minha boca. Então, quando eu tenho um problema de algo que eu preciso perdoar, eu preciso verbalizar aquele problema. Então, talvez fique mais fácil eu olhar no espelho, eu vou falar aquele problema para mim mesmo, porque ali o meu subconsciente vai estar entendendo que eu vou falar daquele problema. Falo, olha, fulano, ciclano, assim, assim, assado, fez essa situação comigo. Eu não gostei, eu fiquei super chateado, mas hoje eu entendo por quê. Porque Jesus transformou a minha vida. Eu entendo que a pessoa fulano de tal fez isso comigo, não é porque ela me odiava, porque todas as forças estavam contra mim. Não, é porque pela falta de sabedoria dela no momento, pelo momento de ignorância que ela vivia, ela cometia essa situação. Então hoje eu entendo isso e eu a perdoo. Em nome de Jesus eu a perdoo. E nisso eu vou repetindo essas coisas para mim mesmo. Olho ali no meu espelho e vou repetindo. Talvez vou precisar de uma semana, um mês, alguns dias a mais. Mas toda vez que eu vou verbalizando isso, falando isso, o meu subconsciente vai entendendo que é necessário pegar aquele ressentimento e vou ressignificar. Isso que chama-se ressignificar um sentimento. Porque um sentimento está guardado lá de rancor, de mágoa. Eu vou falando desse sentimento até eu pegar esse sentimento e ressignificar ele. Para quê? Para que esse sentimento não fique lá como uma mágoa, como algo ruim. Que quando eu lembrar dessa situação, não me aflige mais. Por quê? Porque eu vou verbalizando, porque a palavra tem poder, eu vou falando aquilo ali, e lá no subconsciente vai tirar num lugarzinho que fica lá a gavetinha daquele episódio que aconteceu, que ficou triste. Eu vou trazer ele para fora, para minha mente, para minha memória, eu vou trabalhar com ele e falando, profetizando coisas poderosas, que a palavra tem poder, até que esse sentimento seja ressignificado. Quando esse sentimento for ressignificado, eu guardo aquilo ali e depois vai passar e aquilo nunca mais vai ser algo ruim ou triste para minha vida. E quem vai ser beneficiado com isso? Nós mesmos, né? A gente mesmo que fez isso. Por quê? Porque algo que tinha de alguma forma chateava, constrangia, entristecia, agora já não mais tem esse sentimento ruim. Mas uma coisa que eu aprendi, olhando para mim no espelho e falar isso. Sim. Por quê? Porque é bíblico. O que é bíblico? Tem que ficar muito tempo na frente do espelho. Sim, não. Mas vai conseguir. Mas vai dar certo. Tem que ficar muito tempo na frente do espelho. Por quê? Porque a palavra tem poder. Então é através da palavra, de entender, a gente vai falando. Por quê? Porque é só através da palavra que eu vou conseguir atingir meu subconsciente. Meu subconsciente vai atingir aquela gaveta que estava guardado lá, aquele problema. Por quê? Porque quando tem algo que está guardado e já tem muito tempo, você vê que quase não se lembra disso. Por quê? Porque uma defesa do nosso organismo é guardar bem guardadinho esse sentimento. Porque ele incomoda. Então, de vez em quando, ele pode ser que aparecer. Quando aparece alguma situação que vai lembrar ele. É o que vai falar o quê? O gatilho, né? Você teve algum gatilho que trouxe aquele sentimento que está guardado. Mas, o falar, o profetizar, a palavra tem poder. E eu consigo entender o que hoje, eu consigo entender que aquela situação que a pessoa fez não foi um complô do inferno contra a minha vida, não foi que todas as forças do inimigo juntou ali nela para agir contra mim. Não. É um momento de falta de sabedoria, um momento que a pessoa estava na ignorância. E ela, sem saber, com ignorância, ela fazia aquilo
E ela não entendia que aquilo ali era totalmente prejudicial para outra pessoa. Então ela fez aquele ato que ela teve, foi um ato de sabedoria, de falta de sabedoria. E por muito tempo aquilo ali foi feito e ela magoou, entristeceu alguém. Mas quando nós lembramos daquilo que, nossa, eu agora consigo entender que era uma falta de sabedoria, mas eu perdoo ela, porque no seu momento de falta de sabedoria, hoje eu reconheço. Por quê? Porque eu sei que Jesus, eu vou precisar do perdão de Jesus, eu vou precisar de perdão para o meu pai e eu preciso também perdoar. Mas eu já perdoei, eu nunca mais chorava. Eu acho que hoje ela passou a tarde comigo lá no consultório e eu estava apertado de cliente, então eu não conseguia atender eles, foi embora. E daí a Vivica estava muito ruim, aí começou a falar, tipo, começou a falar do passado, de quando a gente era criança, entendeu? Não sei se alguma coisa lá dentro de mim, eu nem choro por nada. Você vê, porque conversando através do passado, E ela ia ficar na nossa célula, simplesmente, se ela me visse chorando, ela ia morrer. despertou um gatilho Hoje dela. minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Aí na hora de chegar aqui na porta pública, eu falei, sua mãe, você vai descer? Ah, não, cara, eu tô doida pra Aí ela foi, e a Vivi foi, tá vendo como que é a preparação de Deus? É tudo certinho. E às vezes, o que é algo interessante para nós falarmos? Às vezes é uma cura que a senhora precisa. Por exemplo, um exemplo. Às vezes tem uma alergia que está incomodando a senhora demais. Eu tô até morrendo essa alergia. Às vezes é uma alergia. Que às vezes, o que está faltando para você ser livre dessa alergia? Um perdão. Às vezes está precisando de dar um perdão. Eu preciso liberar um perdão para poder o quê? Para mim receber a cura. Não tem antialérgico que sara alergia doença. Tá vendo? Então Deus, ele traz todas as coisas para a gente. E é o quê? É um processo. É por isso que, constantemente, nós como seres humanos, temos que ter consciência que nós estamos em contínua evolução, contínuo aprendizado. Então, assim, nós precisamos aprender, desenvolver e melhorar a cada dia mais. Então, é a única coisa que todos nós necessitamos diariamente, de aprendizado, de crescimento, de melhorar. E olha só como é maravilhoso. Se nós fazemos uma análise aqui agora, pensa aí, ano passado, em dezembro. Nós somos pessoas diferentes do dezembro do ano passado. Verdade. E a nossa célula em dezembro do ano passado, não, do ano retrasado, a gente tem a foto delas que foi maravilhosa. Do ano passado foi triste, né? Em nome de Jesus, vai no seu melhor. Amém. Mas eu, irmão, Só explicando que ela dessa lembrança é porque perdeu o irmão dela no... Então ele gostava muito de pisca de luz, eu enfeitei o terreno todo aqui, o jardim, tudo. Aí nós fizemos a nossa comunhão de Natal, lembra? Foi maravilhoso. E esse ano a gente podia fazer de novo. Com certeza. Você está vendo isso aqui? Mas nós estamos falando da alegria de Deus. Da alegria, do sorriso dele. Sim. Hoje, eu vou dar uma dica que eu sei falar, né? Sim, hoje, é isso mesmo. O que acontece? Hoje é dia de Jesus, é de Deus, Jesus, que é o mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje é dia da alegria dele, hoje é dia dele sorrir. Por quê? Eu faço, eu como homem, eu tenho certeza que Deus está em mim. Hoje eu profetizo, tipo assim, ela liberando perdão para a mãe dela, agora falou que já liberou, mas que ela joga isso no mar, esquecimento da gente, e que seja uma coisa, uma lembrança da alegria dele, que hoje, a partir de agora, já começou, sorrir por isso. Verdade. Eu tenho certeza que ela vai abrir o coração. Amém. Essa noite ela vai abrir o coração, ela vai dormir com a cabeça do seu Deus. É verdade que o irmão falou, que meu filho falou, que é o seu filho dela, falou. Então é uma coisa que Deus queria falar comigo hoje. Porque Deus queria falar com você hoje. Por isso que às vezes falar que eu desceu. Pra quê? Pra nós ver, como dizem os olhos, né? E que Deus está lá de cima, agora nessa hora os anjos dele estão lá aplaudindo. Verdade. E essa alegria sua, você pede para ele que ele vai dar um basta nisso, vai ser um final hoje. Amém. Então, porque senão não tinha acontecido nada. Ela não tinha chorado, Verdade. não tinha tocado sobre isso, não tinha falado sobre a alegria do Senhor, não tinha falado sobre o sorriso dele hoje, porque hoje é dia dele sorrir. Isso é
A minha interpretação. Amém. E profetizo isso também. Não Verdade. Amém. Amém.